Tem aquela velha máxima: quem ama o feio, bonito lhe parece. Isso foi Newell's Old Boys 0, Corinthians 0. Corinthians classificado, né? E cá entre nós, né? Palmeirenses, corintianos, quem demais nos ouve e nos vê. Acho que feio seria o Corinthians ser desclassificado, né? Uma equipe tão, mas tão fraca como esse Newell's. Eu pensei por ser uma das equipes mais fortes, eu acho que ficou atrás do São Paulo, né? Na fase de grupos. Foi um dos melhores times da Sul-Americana. Por isso que quando eu vou falar da Sul-Americana, eu falo com diversas ressalvas. Porque um dos melhores da Sul-Americana não consegue fazer algo a um dos ditos piores da Libertadores, né? Então quando se enfrentaram um dos melhores da Sul-Americana, Newell's Old Boys, um dos piores da Libertadores, Corinthians entrou nos piores por quê? Porque não conseguiu se classificar. Então eu coloco o Corinthians no hall dos piores da Libertadores. Sim, para você ver o nível, a diferença que existe hoje do futebol brasileiro para o futebol argentino, a diferença de Sul-Americana para Libertadores. É colossal, é abissal a diferença. E quando eu falo quem ama o feio, bonito lhe parece, porque o Corinthians fez o necessário para poder se classificar. Sabia que o Newell's ia para cima, mas também sabia também que o Newell's não é nada disso. E tem nada daquilo também, né? Então, uma partida muito modorrenta, né, pode-se dizer, né? Sem pouquíssimos lances de emoção, alguma bola alçada na área, mas sem brilho por parte do time argentino. Mas acho que a proposta de Vanderlei Luxemburgo foi essa mesmo. Sabedor da capacidade do seu time, escalando uma equipe corintiana minimamente para esse jogo, minimamente que podia fazer algo minimamente justo, eu digo assim, sem colocar em risco a classificação corintiana, mesmo com o resultado mínimo. Lembrando que no jogo aqui em Itaquera, no Brasil, o Corinthians ganha de 2-1 e vai para a Argentina com a vantagem mínima de um gol de diferença. E nisso o Vanderlei Luxemburgo arma um time, não digo de forma alguma que é retrancado, não, mas um time que se precisasse se lançar ao ataque, se lançaria, se precisasse se retrancaria, mas também não fez muito por isso, porque não houve muita luta, muito embate do outro lado. O Newell's também não fez aquela pressão, aquela senhora pressão, aquela blitz. Não fez isso, e o Corinthians se aproveitou. Então o Corinthians classificado, com justiça também, né? Torcidas contras à parte, né? Porque eu vi o jogo, o Corinthians jogou aquele que precisava, aquele é o tal a conta do chá. Então o Corinthians jogou uma partida controlada, mas o suficiente para poder se classificar. Quando eu tinha falado que Luxemburgo colocou uma escalação do Corinthians minimamente correta para esse jogo, visando para esse jogo, porque ele não quis correr riscos. Por mais que ele fala que a competição para o Corinthians são duas: se livrar do rebaixamento no Brasileirão e cada vez mais longe na Copa do Brasil. E acima de tudo, ganhar do São Paulo, eliminar o São Paulo no Clássico Majestoso na Copa do Brasil. Essa é a missão corintiana, é o que está mais palpável. Mas o que não era até então a menina dos olhos pro corintiano, conforme você vai passando de fase, porra, eu não quero ganhar, mas vai deixando. Se deixar, é mais uma taça. Então, e ainda mais é um título internacional, então tem a sua importância. Só quem vai falar mal é quem não ganha. Quem vai ganhar vai levantar a taça, vai comemorar, vai brincar, vai zoar com o adversário. Então,
Quando eu falei que o Luxemburgo colocou a equipe minimamente certa, porque eu já ouvindo reclamação assim de corintianos questionando o trabalho de Luxemburgo no que de colocar muitas vezes Guilherme Biro na ponta, sendo que ele é um jogador, pode-se dizer que um camisa 10 ou um jogador que fica atrás do centroavante. Se imaginando a escalação corintiana, seria Yuri Alberto na ponta e Guilherme Biro jogaria atrás, distribuindo bolas para Yuri Alberto e para os pontas, para o Adson, para o Wesley no caso. Só que o Luxemburgo estava tirando o Wesley, que era um bom valor corintiano, e colocando Guilherme Biro na ponta. Então, praticamente você matava o Corinthians duplamente com uma cartada só. Você tirava o Wesley da equipe e colocava o Biro em posição que não é a dele. Então você tira um bom valor e coloca outro em posição errada. E isso eu acompanhando corintianos, tanto na internet como no convívio, questionando essa atitude do Luxemburgo. Nesse jogo, pelo menos de início, ele não inventou. Colocou a escalação, tipo o Wesley como titular numa ponta, o Adson aberto na outra, e o Yuri Alberto com toda a sua não malemolência, a sua não categoria, tropeçando na bola, mas tá lá. Que agora o Roger Guedes é ele. Não tem mais Roger Guedes, acabou. Foi embora, foi ganhar os milhõezinhos dele, que é o que ele é de direito, né? Falar um pouco da escalação do Corinthians, meio que colocar o tal o dedo do treinador. Quando eu falei que Luxemburgo acertou na escalação, ao meu ver, foi a escalação Cássio no gol, né? Poderia ter sido o Carlos Miguel no gol, tem um grande goleiro para mim. Eu acho que o Corinthians com Cássio saindo ou Cássio sendo ou se aposentando, qualquer coisa, não tendo Cássio, o corintiano não vai sentir aquela ruptura muito brusca como o palmeirense sentiu na aposentadoria de Marcos, o São Paulino não sentiu na aposentadoria de Rogério Ceni, que se tem uma dinastia, você tem uma tradição no gol, quando houve-se a ruptura, fulano de tal vai sair, quem vai assumir não aguenta o rojão. Para mim é um grande valor, um grande goleiro. O Carlos Miguel, não chamam ele de Carlão, mas ele é ótimo. Então, mais de 2 metros de altura, tem posicionamento, não é espalhafatoso, é seguro, mostra uma tranquilidade. Então, foi Cássio, mas poderia ser Carlos Miguel no gol. A defesa corintiana foi Bruno Mendes, Gil, Caetano e Bidu, né? Por mais que no segundo tempo entrou Fábio Santos, os corintianos falam, no jogo decisivo, você colocar Fábio Santos, por mais que ele dá aquele suporte, tudo, experiência, uma bola parada, ou numa bola alçada na área, ele batendo um pênalti, vai que saísse um gol do Nils, ia pra cobrança de pênalti, ele bate muito bem pênalti, é o cobrador oficial do Corinthians, mas Bruno Mendes, Gil, Caetano e Bidu, a presença de Bruno Mendes e o Fagner no banco, o Fagner entrando no segundo tempo, o que seria? É ser conservador. Bruno Mendes é o tal do com a bola, ele é lateral, Corinthians perdendo a bola, você meio que se adianta o Bidu como ponta esquerda e você firma a linha de 3 na zaga com Bruno Mendes, Gil e Caetano. Então você deixa uma defesa compacta, coesa, para não sofrer riscos. E se fosse contra um adversário bom, mas o Nils nada fez, ou tentou fazer e não conseguiu por suas próprias limitações. Mas à frente do Corinthians, eu não sei se é a melhor dupla de volante, né? Porque Fausto Vera e Maicon. Se não fosse o Maicon, seria o Rony. O corintiano não morre de amores por Rony, mas Fausto Vera, que já vi também corintianos questionando ele, que era uma super revelação no Argentino Júnior, jogou muito bem a seleção de base da Argentina, sub-17, sub-20, bons jogos, parecia um bom camisa 5, camisa 8 talvez, mas um grande volante. Ele caiu vertiginosamente de atuação. Toulouse, não sei se contaminado até pela deficiência técnica do time do Corinthians, ele virou um jogador comum. Quando você vê a escalação corintiana, você vê um Fausto Vera e fala, esse aqui é meu 5, é meu 8.
Não dá pra ver, sério. Aquele jogador que dava o bote, desarmava, os cruzamentos, o toque fácil. Não, é estranho, né? Não sei o que houve, né? A gente não sabe o que rola na vida do cara, mas tornou-se um jogador comum. Era uma grande cartada pro Corinthians, né? Mas na mão do Luxemburgo ele não virou ainda. Mas à frente tem o Juan, né? Moleque bom, sei lá, ok, né? Nada além disso. E na frente sim, o melhor Corinthians que o Corinthians pode oferecer ao Luxemburgo, que é o Yuri Alberto na referência, né? Na centroavância, e aberto nas pontas, o Wesley e Adson. Então acho que pra mim por mais que tem gente no banco de reserva pedindo passagem, fulano de tal é bom, não sei o que, mas Wesley e Adson nas pontas é a melhor opção. Visto que o Corinthians perde um Roger Guedes, que era o desafogo, era o artilheiro, era praticamente metade do time do Corinthians. Metade Cássio, metade Roger Guedes. Você perder da forma abrupta antes de um clássico, que nem no caso contra o São Paulo, você não ter um Roger Guedes mais. Então, não mencionando aqui o caso se ele tá certo ou tá errado, foi o momento ou não foi o momento, ele tá no direito dele. Por mais que ele tenha aquele discursinho lá eu tenho um sonho de jogar no Oriente Médio. Não, você tem sonho de ganhar muito dinheiro, o que é também um direito seu também. Não vamos mercenário isso, mercenário no sentido pior da palavra, que todos nós, se for ver, somos mercenários. A partir do momento que nós trabalhamos por uma remuneração, somos mercenários, né? Então, que é meio que deturpa o sentido da palavra, que mercenário é aquele que tudo que se faz somente pelo dinheiro, não faz pelo amor. Então depende, cada um tem a sua profissão, se você faz muito por amor ou mais por dinheiro. Então fica o questionamento, fica para você pensar. Então eu não julgo a preferência de Roger Guedes. O que tem que se julgar com Roger Guedes é o momento que ele esteve no Corinthians, jogou muito bem. Jogou até além das suas expectativas, além do que a equipe do Corinthians podia oferecer para ele. Então, o Wesley, Adson e Yuri Alberto fez o time, mas não senti falta, pelo menos nesse momento, de Roger Guedes. Sim, por mais que acho que se o Roger Guedes estivesse em campo, poderia criar situações de gols, como o Wesley, Adson e Yuri Alberto não criaram, né? Também até pela proposta do Corinthians, né? Tem que falar isso também, mas o Corinthians tem que saber seguir sem Roger Guedes, né? Então, porque o Corinthians é maior do que qualquer jogador que já se passou pela história. A instituição nunca será menor que jogadores, independente de qual time seja, de que jogadores seja, a não ser, vamos supor, um Santos que um Pelé, que o Pelé é a maior instituição quando se fala de futebol. Então, o caso seria isso, um Maradona é maior do que um Boca, o Santos, o Pelé é maior que o Santos, só for casos assim, mas não vamos superdimensionar também, tipo a perda, o Corinthians agora não será mais nada sem Roger Guedes, não diria, cai no seu poderio ofensivo, que já não é muito, mas o Corinthians existe vida sem Roger Guedes também, né? Tanto que também não precisou, o 0-0 no jogo da volta, o 2-1 na ida, então o Corinthians se posturou bem, pode-se dizer assim, né? Então, que eu falei, falando a escalação: Cássio, Bruno Mendes, Gil, Caetano e Bidu, Fausto Vera, Maicon, Juan, Wesley, Adson e Yuri Alberto, para mim foi a melhor opção que o Corinthians podia oferecer para esse jogo, para um time bem mequetrefe, vamos falar a verdade, que o News Old Boys. As substituições que tiveram no Corinthians foram a entrada de Fábio Santos, Romero, Juliano, Fagner e Felipe Augusto. Nenhuma substituição de impacto. Você vê quando o Corinthians olha para o banco. Vamos daqui dos que entraram. Fagner é titular no lugar do Bruno Mendes, né? Mas pela proposta de jogo, para deixar mais conservador, vamos colocar um Bruno Mendes, né? Que um Fagner sobe demais. Romero para mim só faz... nem espuma não faz mais também, só faz volume em campo. Para mim é um peso morto,
Não é o mesmo Romero das outras partes, Romero do qual fazia muito bem o jogo sujo para poder Guilherme Arana jogar bem na lateral. Hoje não existe mais Guilherme Arana no Corinthians, mas existe Romero e não é o mesmo de tempos passados. Aí você vem Juliano para mim também, que é muita imposição física, né? É o fortinho, o whey protein, mas nada de bola também. Felipe Augusto, um moleque da base, né? Vai fazer algum salseiro, alguma coisa, como o corintiano gosta, né? Porque se vem do terrão, o corintiano tem, pode-se dizer que tem um pouco mais de paciência, né? Gosta, tem um pouco mais de carinho por quem vem do terrão. Mas o Corinthians fez o seu papel sem jogar bem, né? Não jogou, mas uma coisa que é bom salientar também, acho que um ponto importante, além do jogo, que pouco deu para se falar, pouco deu para se tirar algo de bom da partida, mas o que? É um bom ensinamento, pode-se dizer, foi um bom treino, já pensando o quê? No jogo importante do próximo meio de semana, que é a Copa do Brasil. São Paulo e Corinthians, o enquadro é o mesmo. O Corinthians em casa ganhou de 2-1, vai para o terreno, vai para o campo do adversário. Tal qual o Corinthians também foi para Rosário, na Argentina, empatou 0-0. Se no Morumbi for 0-0 também, do mesmo jeito, Corinthians precavido atrás, se botar essa mesma escalação, não colocar Fagner, colocar Bruno Mendes para poder ser mais conservador, segurar um jogador do São Paulo, tal, a proposta é essa. Então, eu não acharia loucura nenhuma o Luxemburgo, até como prêmio pela classificação na Sul-Americana, colocar essa escalação aqui contra o São Paulo no Morumbi. Sim, a escalação, eu digo mais, a escalação e postura. Postura do quê? Anular o São Paulo, jogar a bola pro São Paulo, falar, São Paulo, se quiser vir pra cima, você vem, né? Aí o que o São Paulo vai ter que ter? Calma, sobriedade, início, intensidade. Por quê? Para furar o bloqueio do Corinthians, que é uma coisa que vai ser óbvio. O Corinthians começando o jogo em 0-0, mas 2-1 já na conta, no agregado, nunca o Corinthians vai chegar logo de cara se mandar para cima. Quem vai se mandar para cima é o São Paulo. Até pela pressão da torcida que vai encher o estádio, vai apoiar. Então, automaticamente o São Paulo vai para cima. E o Corinthians, eu acho que vai ter a mesma postura que teve contra o News Old Boys, vai ter contra o São Paulo também. De esperar. Cozinhar o galo. É nesse momento, mesmo não gostando deles, que um Juliano é importante, pela sua experiência. Um Romero, mesmo não jogando bem, é o cara que faz uma simulação, faz uma cera, pega a bola, vai até a bandeirinha de escanteio segurando a bola, tal qual o Romero fez. Ganhando até escanteio pro time do Corinthians contra o Newell's. Então, tudo isso aí é válido. Então, acho que o que vale mais, eu não sei se mais do que a classificação, que toda classificação em torneio internacional é importante, mas dá para se tirar muito pensando no São Paulo. Então, eu não sei se jogar o mesmo futebol excessivamente recuado como foi contra o Newell's, se vai dar frutos com o São Paulo, porque o Newell's pouco agrediu o Corinthians. Se agrediu o Corinthians, não foi com aquela ordem técnica e tática, foi mais na base do abafa e sem qualidade nenhuma. O São Paulo, mesmo sendo uma equipe oscilante, tem mais qualidade. Quando tem um Caleri, quando tem Caleri, tem Luciano, pode ter os reforços do Corinthians, não se sabe, pode ter Lucas Moura, pode ter o Rames, né? Estão trabalhando para melhorar o físico. Lucas Moura já estreou, né? Mas nesse jogo não sei se o Caleri vai estar pronto para semana que vem. O Luciano, eu falei Luciano, mas o Luciano praticamente não joga, tomou o cartão, né? Na comemoração, né? Não posso mais comemorar onde? Não dessa forma, né? Então, acho que o Luciano nem joga, né? Falando besteira aqui. Mas, eu acho que, como eu estou dizendo, o melhor do Corinthians do que classificar 0-0 foi missão dada e missão cumprida, mas dá para se tirar muito desse jogo, como eu estou dizendo, para poder passar pelo São Paulo. Não precisa nem ganhar do São Paulo, tal qual foi contra o Newell's 0-0, contra o São Paulo 0-0. Muita coisa já pode trazer de bom pro Corinthians.
Então foi isso. Sim, existe vida sem Roger Guedes, né? Então, não muita vida, uma vida ofensiva. Até onde você vai só se defendendo. Não é todo dia que você vai encontrar um fraco News Old Boys. Não, não é. Então, o Corinthians passou por competência da sua proposta, incompetência da proposta adversária, né, que não criou frutos, né, para poder sair vitorioso, e o Corinthians não tem nada a ver com isso. Foi lá, empatou, classificou, e agora acho que vai esperar o confronto que vai ter entre Goiás e Estudiantes de La Plata, né? Pode ser mais um argentino ou um brasileiro no caminho corintiano. Então é o tal do deixar chegar. O Corinthians vai caminhando, não encantando, mas passando de fase. Que é o que eu acho que é o que importa. No final de tudo, taça levantada, ninguém vai lembrar. Meu time joga bonito, joga feio. O torcedor quer ser campeão. Então é isso. Então, Corinthians está classificado. Então, é o tal do quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, mas eu digo, sempre ressalto, quem ama o feio, bonito lhe parece, feio, bonito é relativo. O feio é não ganhar. Bonito é levantar taça.